Aleluia! Glória a Deus! Santo, santo seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós sabemos que Ele é santo. É ponto. Acabou. Ninguém tira isso de Deus. Deus é santo. Os anjos diziam santo, 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 santo. Olha, e eu não conheço outro adjetivo maior do que esse, senão santo, 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 santo. Aleluia! Olha, eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Espero que vocês estejam bem. Eu estou muito bem e vocês vão saber no decorrer desta live um dos porquês. São muitos porquês que eu hoje estou bem, mas vocês vão saber de algumas coisas. Eu quero primeiramente dizer para você que se você receber a palavra com o coração como uma terra que está seca e recebe a água e recebe o tratamento do Senhor e logo é colocado nela a semente, olha, não tem como não brotar, não tem como dar errado, mas eu preciso fazer a minha parte, a minha e a tua parte é abrir o coração. Aleluia. É abrir o coração. Então que eu e você possamos focar nessas coisas. Bom, alguns já sabem, eu estou em minha casa. Olha que coisa maravilhosa. Aquele que não tinha casa hoje está em sua casa. Eu estou ao lado da minha esposa. Dá uma paz do Senhor Jesus aí, meu. A paz do Senhor Jesus, meus queridos. Glória a Deus. A minha filha está brincando lá no quarto. Talvez ela apareça uma hora ou outra. Ela está livre, né, Débora? Quer dar uma paz do Senhor Jesus para os irmãos aqui? Bom, ela está brincando. Ela está nos seus afazeres diários. Qual é a vida de uma criança? Aprender. Qual é a vida de uma criança? Brincar. Qual é a vida de uma criança? Dar e receber. Amor. É isso. Essa é a vida de uma criança. Nós, infelizmente, quando nos tornamos adultos, perdemos um pouco disso. Alguns param de aprender. Alguns não se preocupam em aprender. Alguns param de dar amor. Alguns nem recebem. Você pode amar. Existem pessoas que eu e você, nós damos amor e as pessoas recusam. Acredite se quiser. Existem pessoas que recusam o amor. E existem pessoas que têm em si, mas o coração está tão travado, tão fechado, que tem dificuldade de dar amor. Bom, mas não é sobre isso que eu quero falar esta manhã, mas já falei, é para você e eu meditar sobre essas questões aí de uma criança, né? O quanto nós temos a aprender com o afazer de uma criança, né? Eles são pessoinhas cheias de necessidades. A maior necessidade de uma criança, olha que coisa interessante, é ser cuidado. A criança precisa de cuidado, de pessoas que cuidem dela, pessoas que a auxiliem, que ajude-a. Agora, quando nos tornamos adultos, nós passamos a ser pessoas cheias de querer, cheias de falar que eu sei, eu não preciso de ninguém, eu só preciso de Deus. Olha, imagine você que a Bíblia vai nos ensinar que Deus usa homens. Deus usa homens, mulheres, crianças, Deus usa. Espera aí, mas Deus precisa de pessoas? Ele não precisaria. Ele tem os anjos, ele que criou tudo. Nós sabemos disso. Mas então se Deus se põe numa situação de precisar usar homens e precisar... Por que precisar, pastor? Porque eu quero dizer que tudo que Deus criou, ele interage com ele. Ele interage com a sua criação. Deus não abandonou nenhuma das suas criações, até mesmo aquelas que ele castigou. Sabe? Você sabe de quem eu estou falando, né? Ele castigou, mas ele vira e mexe, está deixando o inimigo fazer algumas coisas para que ele vá lá e mostre o seu poderio. Ele é Deus e pronto. No céu ele é Deus, na terra ele é Deus, debaixo dela ele é Deus. E Satanás vai ter que aguentar isso o resto da vida. Por uma eternidade ele terá que saber. Os nossos inimigos terão que saber que por uma eternidade o nosso Deus é Deus e ponto. Ele está acima de tudo e de todos e ponto. Isso não vai mudar. Tem pessoas que não gostam, mas essa é a pura realidade. O nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que eu penso, do
do que eu espero, do que eu quero, segundo a sua riqueza em glória. Riqueza em glória. Meu irmão, para não ficar só nas minhas palavras, nós vamos comentar sobre algumas coisas aqui. Vou dar também um testemunho, tá bom? Mas eu quero primeiramente falar com você o seguinte. Vamos orar? Vamos falar com Deus então? Vamos falar. Vamos falar primeiramente com Deus e baseando-nos nesta palavra. Salmo 126. Salmo 126. Olha o que vai dizer assim. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações, grandes coisas fez o Senhor a estes. Aleluia! Grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós. E por isso estamos alegres. Aleluia! Aleluia! Fazendo-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Os que semeiam em lágrimas, cegarão com alegria, colherão com alegria. Aqueles que levam a preciosa semente, andando, chorando, voltarão, sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Aleluia! Olha aqui que bela palavra. O povo de Israel que o diga. Eles foram afligidos, não pelo inimigo. Eles foram afligidos pelo próprio Deus. Deus muitas vezes nos aflige, a mim e a você. E você pode se perguntar, por que, pregador? Para que eu e você prestemos atenção no quão grande, no quão bom Ele é, no quão poderoso Ele é. Deus é mais poderoso do que qualquer inimigo que tenha se levantado contra a minha e contra a tua vida. Acredite, levamos muito tempo para entender isso. Muito tempo. E cada um recebe esta mensagem, esta palavra de uma forma segundo o que aprendeu, segundo o que tem visto, enfim, mas que o Espírito Santo está dando a nós o discernimento, o entendimento desta mensagem, desta palavra. Há muitos entre nós que ainda continuam vivendo cativeiros. Há muitos entre nós que continuam presos. Olha, se nós formos olhar o que Deus fez no passado com o seu povo, com o nosso povo, com o povo dele. Olha, se nós formos ver de quantas prisões o Senhor os libertara, de quantas guerras o Senhor deu a eles a vitória, de quantas coisas grandiosas o Senhor fez para o seu povo, nós vamos perceber então que o nosso Deus não tem para ninguém. Nós vamos perceber então que é fichinha, é coisa pequena para Deus. Isso que eu e você estamos passando é coisa pequena. Você pode agora dizer, mas pregador, você não sabe o que eu estou passando. Deixa eu te dizer, tem alguma coisa pior que a morte sem Deus? Tem alguma coisa? Eu quero te dizer que aquele que morre não tem poder em si para ressuscitar. Só pode ressuscitá-lo aquele que tem todo o poder. E esse é Deus, esse é Deus. Então, se o nosso Deus tem poder para ressuscitar o que ninguém pode, olha, que tamanho é este poder? Não dá para mensurar, não dá para medir. Agora, tá bom, ei pregador, estou com uma dívida, estou com uma enfermidade que os médicos dizem que não tem cura. Deixa eu te dizer então, que o Senhor seja a minha, a tua, a nossa cura. A minha esposa me fez uma pergunta agora de manhã, porque nós estávamos vendo algumas coisas, e aí falou sobre memorização, né? Pessoas que têm
facilidade de memorizar, né? E aí minha esposa disse assim, por que Deus não nos dá isso? Por que Deus não nos dá isso? E eu disse a ela o que eu vou dizer a você. Eu falei assim, Deus já deu tantas coisas, já colocou tantas coisas em mim e em você, que nós precisamos primeiramente desenvolver e prestar muita atenção, que nem tudo é para mim, nem tudo é para você. Precisamos entender isso. Tem coisas, habilidades, tem dons, talentos que eu tenho, que foi colocado em mim. Eu preciso desenvolver, praticar, buscar, fazer melhor. E tem coisas que é para você. Nem todo mundo veio, eu quero pilotar avião, eu quero construir, eu quero trabalhar na área da química, eu quero trabalhar na agricultura, nem todo mundo nasceu para fazer todas as coisas, mas nós seremos bons em umas e talvez não tão bom em outras. E assim caminha a humanidade. Se eu for dizer para você, Deus é o único que tem capacidade, poder e ciência para todas essas coisas, para fazer tudo o que Ele quer, do jeito que Ele quer, porque Ele é Deus, Ele é o que traz à existência o que nem existe, e Ele não precisa de matéria alguma. Ele não precisa, se Ele quiser, Ele transforma terra em água, água em terra e acabou. Ele é Deus. Se Ele quiser, olha, você não está vendo nada aqui, Ele faz aparecer. Assim é o nosso Deus. Inexplicável. Olha, é verdade, não se explica Deus. Não se explica. Não se explica. Deus é ilógico. Não há uma lógica para dizer Deus é assim, Deus age assim. Deus, não. Deus não. Deus não. O Criador não. Nós só podemos fazer e saber aquilo que Ele nos revela. É o que Ele nos mostra na sua palavra, tá? Na sua palavra e em pessoas que é revelado em sonhos, em visões, e pessoas que prescrutam a palavra, ou sonda as escrituras, leem, e o Espírito Santo do Senhor, que traz à luz aquilo que não está na luz, que traz à existência aquilo que ainda não existe, o Espírito Santo então vai nos revelar. Olha, é assim, porque o Espírito Santo, para quem não sabe, é Deus também. Ele é Deus. Nós servimos uma santa trindade. Sabemos que tem Deus Pai, Deus Filho, Jesus e Deus Espírito. O Espírito Santo de Deus. Jesus, o Filho de Deus. E Deus é Deus. E pronto. Bom, isso é um outro assunto. Tudo, irmãos, tudo dá estudo. Tudo dá estudo. Tudo dá pesquisa. Pesquisar na palavra. Buscar saber. Buscar em oração. Falando em oração, nós precisamos orar agora, amém? Vamos orar e pedir a Deus que nos auxilie, que nos dê uma visão acerca das coisas, né? Dá para orar aí, pastora Fabiana? Aleluia. Minha esposa aqui, pastora Fabiana. Deixa eu glória a Deus, ajeitar aleluia. Aqui. Ô, glória. A paz do Senhor Jesus mais uma vez a todos, amém? Vamos estar orando. Falando com o Pai. Quanto mais nós falamos com o Pai, mais nos aproximamos dele, né? Então vamos falar com ele nesse momento. Senhor, meu Deus, meu Pai, aqui estamos, Senhor, meu Deus, reunidos em teu nome, Senhor, meu Deus. Pai, cremos, Pai, que a tua presença é real, notória neste lugar e aonde quer que seja que está chegando esta live, Pai. O Senhor se faz presente, Pai. Por isso, Senhor, em nome do Senhor Jesus, Pai, nós queremos, Senhor, meu Deus, Pai, primeiramente te adorar, te glorificar, exaltar teu santo e poderoso nome, porque tu és santo, Senhor. Tu és santo e tu és santo, Senhor. Outro igual a ti não há, Senhor, meu Deus. Outro, Pai, como tu não há, Senhor. Pai, por isso, Pai, o Senhor, Pai, receba a nossa adoração, receba, Senhor, o nosso louvor por esta manhã. Pai amado e querido, adorado é o Senhor, Pai, aleluia. Aleluia, 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 Senhor. Pai, nós queremos te agradecer também, Senhor, porque o Senhor, Pai, tem sido, Pai, aquele que nós precisamos em todo o tempo, Senhor. Pai, tu és Deus presente, Pai, tu és fiel, Senhor. Pai,
Pai, em Ti não há engano, Senhor, em Ti não há, Senhor, meu Deus, Pai, variação, Senhor, Pai, Tu és fiel, Senhor, aleluia. Pai, Senhor, nós te agradecemos, Pai. Te agradecemos, Pai, por este dia de hoje, Pai. Te agradecemos, Pai, pelo Senhor, Pai, nos chamar como filhos. Nós te agradecemos, Senhor, meu Deus, Pai, porque o Senhor nos trouxe a salvação, Pai. Obrigado, Senhor, meu Deus, porque o Senhor, Pai, tem cuidado de nós, Pai, desde o princípio, Pai. Ainda, Pai, que nós falhamos, ainda que nós retrocedemos, ainda que nós, Pai, em nós há o pecado, em nós há, Pai, o erro, Senhor, mas em Ti, Senhor, não há. Em Ti não há, Senhor, meu Deus, em Ti só há, Senhor, meu Deus, Pai. Senhor, a fidelidade, Pai. Senhor, em Ti só há, Pai, o que é certo, Pai. Obrigado, Senhor, obrigado, Pai, porque o Senhor, Pai, através, Pai, da morte do Teu Filho na cruz, o Senhor nos perdoou e o Senhor, Pai, nos trouxe a salvação. Obrigado, Senhor, meu Deus, Pai, porque isso, Pai, tem ecoado, Pai, de gerações em gerações, Pai, e muitos, Pai, têm se rendido, Senhor, a Ti, Senhor, porque verdadeiramente, Pai, tem conhecido o Senhor e sabe, Pai, quem é, Senhor, aquele que foi, Pai, lançado no madeiro e foi, Senhor, crucificado, sim, Pai, mas ressuscitou, Senhor, e Ele, Senhor, está conosco, Pai, até hoje, Pai, aleluia, obrigado, Senhor, obrigado, Pai, obrigado, Espírito Santo, por estar conosco até hoje, Pai, e a promessa é que até a consumação, Pai, aleluia, o Senhor estará conosco, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, obrigado. Pai, obrigado pela família. Obrigado pelos amigos. Obrigado, Senhor, meu Deus, Pai, pelo pão de cada dia, Senhor. Obrigado, Senhor, por este sol, Pai, que nos aquece. Pai, obrigado, Senhor, meu Deus, Pai, pelo Senhor não nos deixar faltar, Pai, o que nós necessitamos, Pai, todos os dias. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Quero, Senhor, meu Deus, Pai, te agradecer, Senhor, meu Deus, por nos dar a oportunidade, Pai, de estar, Senhor, lançando a semente, Pai, a qual, Senhor, meu Deus, Pai, eu sei, Pai, que no tempo certo, Pai, Senhor, crescerá, Senhor, meu Deus, Pai. No tempo certo, Pai, vai dar fruto, Senhor. Pai, porque há tempo para todas as coisas, Pai. Então, nós estamos, Pai, tendo esta oportunidade de lançar a semente do Senhor. Pai, por isso, Senhor, meu Deus, Pai, eu entrego cada vida, cada um que está, Senhor, ouvindo esta live, que chegue, Senhor, aonde puder chegar, Senhor, que essa live chegue, querido, Senhor, em lugares, Pai, que nós mesmos não sabemos, Pai, mas que chegue, Senhor, envia, Senhor, meu Deus, Pai, Senhor, aqueles que precisam, Senhor, meu Deus, ouvir a Tua mensagem, a Tua palavra, Pai, eu peço, Senhor, a Tua bênção, Senhor, eu peço a bênção, Pai, para nós e peço a bênção, Pai, para aqueles que estão ouvindo, Senhor, Pai, abençoa, Senhor, em nome de Jesus, Pai, que nós possamos, Pai, ter um domingo, Senhor, de vitória, um domingo abençoado, um domingo cheio da Tua presença, alegria no Espírito Santo, Senhor, alegria com a família, Pai, eu peço, Senhor, meu Deus, Pai, que aonde, Pai, há aqueles, Pai, que não tem um domingo, Senhor, Pai, de alegria com a sua família, Pai, traga, Senhor, a alegria, Pai, porque muitos, Pai, entram em contendas, Pai, as famílias se reúnem, Pai, e não dá certo, Pai, mas traga paz, Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que eles possam, Senhor, sentir, Pai, ter o prazer, Pai, de sentir a Tua presença, sentir a Tua paz e a Tua alegria, Senhor, e assim, Senhor, eu entrego, Senhor, Pai, essa oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, aleluia. Aleluia, louvado seja Deus. Meus queridos, olha, é tanta coisa que eu gostaria de estar dizendo a vocês. Quero primeiramente mandar aí a paz para o meu irmão Bruno, aleluia,
Bruno, homem de Deus também, músico, aleluia, instrumentista aí da parte de Deus, louvado seja Deus, né? Eu conheci também lá na Casa de Recuperação, Vida Nova no Espírito Santo, na qual eu faço uma obra, todas as vezes que eu vou lá, Deus me dá a oportunidade de mencionar uma palavra, de fazer a obra do Senhor com excelência, dar a eles testemunho e bom exemplo, tá? Meu irmão Bruno estava lá também e tocava nos cultos, louvava, homem de Deus, homem também que tem um testemunho muito forte. Deus te abençoe, meu querido irmão Bruno, louvado seja Deus pela tua vida. Meus irmãos, é tanta coisa que eu quero lhe dizer que tenho certeza que vai lhe ajudar, lhe auxiliar na sua vida, que eu estou vendo aqui por onde eu começo. Primeiramente, eu quero dizer que ontem eu fiz, foi ontem, né, amor? 6 anos de casado. E foi aniversário da minha esposa também, que fez 45 anos, né? Eu tenho 56 anos, né? Fiquei muitos anos preso às drogas, aos entorpecentes, perdi o afeto da família, perdi a admiração de amigos, eu perdi, irmãos, perdi, simplesmente, sabe? Eu me tornei uma pessoa desprezível. O homem não deveria desprezar o homem, mas nós somos assim, melhor é Deus. Aí, eu quero dizer para você, por isso que temos que aprender com ele, né? Olha o que a Bíblia diz lá em João 3,16. E Deus amou o mundo, aleluia, e Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho para morrer, que deu o seu filho para se sacrificar, para pagar o preço. Deu o seu filho. E o seu filho Jesus veio. E ele não veio para me julgar, não, como eu e você costumamos fazer com os nossos irmãos, com os nossos amigos, com as pessoas que estão na rua, na sarjeta, com tudo que é diferente. Nós vemos aí um homossexual e julgamos. Nós vemos aí uma prostituta e julgamos. Nós vemos aí um bêbado e julgamos. Um drogado e julgamos. Mas muitas vezes esse está na minha casa, na tua casa, na nossa família. E aí a pergunta é, você deixou de amar teu irmão porque ele porque é uma mulher, é lésbica, ou porque é um homossexual, ou porque ele é um alcoólatra, é um drogado? Olha, eu quero dizer para você que nós temos que abominar a prática, não o praticante, sabe? O pecado é contra o pecado que Deus luta, é contra o pecado que Deus se põe, não contra o homem, não é contra a criação. Então quero dizer que a Bíblia também fala que a nossa luta não é contra carne nem sangue, é contra os principados e potestades. O inimigo muitas vezes induz pessoas a fazer coisas ruins, e nós sabemos disso. Tem muita gente que se pergunta, está lá na prisão, se eu pudesse voltar atrás. Aquele que está no cemitério não pode mais, mas o que está numa prisão, o que está no leito, o que ainda está na prática do erro, esse pode. É por causa desses que Deus amou o mundo de tal maneira. É por causa desses que Jesus deu a sua vida, porque há esperança. A esperança. Eu estou hoje de volta ao seio da família. Eu tenho família. Hoje estou aqui com a minha esposa, com a minha filhinha, a pequena Débora, de 4 anos. 6 anos casados e 4 anos tem a nossa filha. Aí eu tenho mais 5 filhos. Eu tenho outros 5 filhos de outros relacionamentos que infelizmente não deram certo. Eu errei, elas erraram, em algum ponto nós erramos, mas qual foi o grande erro de todos os relacionamentos? Qual é o grande erro de toda a humanidade? É não contar com Deus, é não colocar Deus à frente de tudo, é não pedir para Deus antes de fazer, e quando der errado, também pedir para Deus, me ajuda, me auxilia, Pai, porque eu errei, porque eu pequei, porque eu não sei o que fazer. Esse é o maior erro do homem e da mulher também, do ser humano. Deus criou todas as coisas. Quem sabe de tudo e como funciona é Ele. Se alguém quer aprender, tem que aprender com aquele que sabe. Deus é o que sabe. Meu irmão,
Voltando aqui, ainda não espero ser. Alguns dos meus filhos também não andam bem comigo. Alguns dos meus filhos também não me compreendem. Eles acham que eu sou aquele homem do passado. Não conseguem, lidar comigo. Não conseguem me aceitar como pai. Não conseguem me restituir nos seus corações. Porque se restituir nos seus corações, então eles terão um pai aqui. Um pai renovado, transformado, liberto, curado. E esse é certo que vai poder agora ser um pai, ser o herói da história deles. Mas também não estou aqui para dar satisfação para ninguém não, nem para os meus filhos e nem para amigos. Sabe por quê? Porque quando eu estava na sarjeta, onde estavam meus filhos? Sofrendo. Quando eu estava na sarjeta, onde estava você que me critica, vivendo sua vida? Aonde estavam esses que querem agora que eu dê ouvido? Eu dou ouvido à palavra do Senhor. Se você tiver alguma coisa boa para mim, seja meus filhos, seja amigos, seja inimigos, vem e compartilhe. Coisa boa, porque o que eu tenho para você é coisa boa. É coisa boa o que eu tenho para você. Sabe o que eu tenho? Amor. Senta comigo. Senta na minha mesa. Vem tomar um café comigo. Vem falar das coisas boas da vida. Vem falar das coisas boas do Senhor. Venha falar de solução. Não é de problema. Porque meu pai me abandonou. Porque na hora que eu mais precisei ele não estava lá. Mas agora que ele está, você não quer. Tá certo, é isso mesmo. Faça isso. Faça isso. Despreze quando a Bíblia diz: honrai o teu pai e tua mãe, para que o teu dia seja prolongado. Essa promessa não foi pai que fez. Não foi seu pai, não foi sua mãe que fez. Foi o próprio Deus. É o próprio Deus. Quer receber de Deus? Obedeça a Deus. Perdoe. Perdoe. Simplesmente e obedeça a teu pai e tua mãe, que é autoridade sobre tua vida. Ou acaso foi mudado isso? Deus colocou vocês como filho, como autoridade sobre teu pai e tua mãe. Então eu quero dizer para os meus filhos isso aí, tá bom? Aqui tem amor. Aqui tem amor, tem carinho e tem palavra, tem conselho. Então se converta em espírito e em verdade. E volte na humildade. Se eu tivesse meu pai para ouvir. Se eu tivesse minha mãe para ouvir. E se fossem drogados, alcoólatras, eu os perdoaria e tentaria auxiliá-los. Sabe por quê? Porque hoje eu estou bem. Assim estão meus filhos. Dizem que estão bem. E se estão bem, pense nisso. Pronto. Vamos sair dessa história aí. Eu quero falar dos meus amigos agora. Pessoas que bateram no peito dizendo: tamo junto, Marcão. Tamo junto, Marcão. Eu encontro alguns que falaram mal de mim. Mas hoje eu falo bem e abraço eles. E eles vêm com aquela perguntinha: você tá bem? Você parou? Nossa, eu te vi numa situação. Eu isso, eu aquilo. Ei, meu irmão, vamos simplesmente ter amizade. Vamos falar de coisa boa. Falar de coisa boa é o seguinte: como é que tá a tua vida? Posso orar por você? Tem um conselho para te dar. Usa o seu testemunho. Usa o teu testemunho. Seja você exemplo. Ninguém vai ganhar no grito. Eu não estou aqui para ganhar no grito também não. Quem quiser me amar, me ame. Quem não quiser, fale com Deus. Fale com Deus porque você não ama. Porque um problema é esse com Deus, tá? Quem disser que não ama, tem problema. Porque o Senhor disse: amai a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Quem disser que não tem amor, esqueça essa história de dizer que tem Deus, viu? Deus é amor. E Deus é a palavra. Ele não mudou seus mandamentos. Ele mandou eu amar. Então eu tenho que amar. Eu tenho que amar, seja meus filhos, seja meus amigos. E até os inimigos, o Senhor me aconselhou a amar. Que tipo de amor você dá para o filho? É um tipo de amor. Que tipo de amor você dá para um pai? É um tipo de amor. Que tipo de amor você dá para os amigos? É um tipo de amor. Que tipo de amor você dá aos inimigos? Só quero falar desse. Amar os inimigos com cuidado. Ame os teus inimigos com cuidado. Porque lembre-se, são teus inimigos. Irmão, mas você não acabou de falar aí que a nossa luta não é contra a carne, contra o sangue. Ei, querido, se você não estiver sendo usado por Deus, certamente está sendo usado por Satanás. Porque a Bíblia fala de dois senhores. Amarás a um e odiarás ao outro. E não tem como fugir disso, viu? Sabe por quê? Eu vou provar para você que não tem como fugir disso.
Existe um homem mais ou menos bom? Existe alguém mais ou menos ruim? Não tem. Quem é bom está em Deus, quem é ruim está em Satanás. Deus não vai mandar você fazer nada ruim para ninguém. Deus nunca vai mandar você fazer nada ruim a ninguém. Pense nisso. A palavra toda se consiste em obedecer a Deus. Em obedecer a Deus. No Éden, a queda foi por desobediência. Em Apocalipse, a maldição virá por desobediência. A condenação virá por desobediência. Porque ouviu a palavra, mas não cumpriu. Porque ouviu a palavra e não creu. Porque ouviu a palavra e nada fez. Mas eu tenho teologia. Tem amor, irmão? Que teologia é essa? Teologia falida, falida. A palavra do Senhor não falha. Deus é amor e pronto. Vou citar aqui um tipo de pecado. Lesbianismo, homossexualismo, homens que matam, homem sanguinário, ladrões, traficantes. Todas essas práticas é abominável pela Bíblia, pela palavra. Só que tem uma coisa, os praticantes Deus ama. Os praticantes Deus perdoa. Os praticantes, quem ainda está na prática, Deus perdoa. Ah, mas como que é que Deus perdoa, irmão? Sabe como Deus perdoa? A ignorância. O tempo da ignorância. A Bíblia diz que o tempo da ignorância. O que é a ignorância? A ausência do saber. Enquanto eles não sabem. Quando é que eles sabem? Quando eu e você pregamos a verdade. Quando eu e você pregamos o Evangelho. Prega o Evangelho em tempo e fora de tempo. E aonde você estiver. Com a sabedoria que Deus vai te dar. Como é que Deus dá sabedoria, irmão? Através da busca da palavra, da busca do Espírito Santo. O Espírito Santo, meu querido, decidiu fazer morada em mim e em você. O Espírito Santo vai te dar discernimento. Olha, tem gente hoje que prefere estar numa churrascaria, mas o irmão está passando fome. Tem gente que pegou a sua família, está viajando, mas a mãe está doente, está acamada. Tem gente que sabe fazer o bem, mas não faz. E a Bíblia diz que esses pecam. Mas eu não posso viajar? Claro que pode. Eu não posso ir para uma churrascaria? Claro que pode. Mas dá uma olhada naqueles que você ama primeiro. Você parou para pensar se Jesus não vem? A Bíblia diz, todos pecaram, separados, divididos, destituídos, foram da glória de Deus. Então Deus, quando amou o mundo, ele olhou o homem e viu que o homem se perdeu. Ele viu o homem em pecado. Como Deus vai para a praia agora? Como Deus vai para a churrascaria agora? Depois eu resolvo, depois que morrer mais ou menos 567 mil pessoas, depois eu resolvo. Quando aquela cidade morrer, quando aquele povo morrer, depois, irmão? Que depois? Sabe qual que é o nosso problema? É que eu encontro base não bíblica, base fora da Bíblia, para justificar. Eu estou cansado, trabalhei o ano todo, eu mereço descanso. A Bíblia nunca se tratou de merecimento, sempre se tratou de graça. A Bíblia não trata com merecimento, ela trata de graça. Favor imerecido. Favor imerecido. Eu não mereço o que Deus fez para mim. Quer um exemplo que abrange todo mundo? Olha o planeta. O planeta está pedindo socorro. Deus colocou o homem no planeta Terra. Nós estamos destruindo, acabando com os mares, acabando com as matas, acabando. Tudo em nome do progresso. Tudo em nome
de um ato desenfreado de ganhar, de possuir dinheiro, poder. Então, precisamos pensar nisso. Deixa eu dizer aí, antes que alguém abra a boca para me julgar. Houve uma prostituta, ou melhor, uma mulher pega em adultério. Vai, não vou colocar ela como prostituta, a Bíblia não põe ela como prostituta. Mas vamos lá. Uma mulher pega em adultério, tá? Em adultério, traindo. Trouxeram essa mulher até Jesus e queriam apedrejar em nome da lei, usando a palavra de Deus. Então tem muito crente aí que vai abrir a boca usando a palavra de Deus de forma errada, como aquele povo se levantou querendo condenar aquela mulher. Aquele povo desejou que ela morresse apedrejada, porque a lei de Moisés falava sobre isso. Porque a lei de Moisés falava. Aí, Jesus, que é a graça, e que traz em si o poder da lei. O poder. Por isso levaram até Jesus. Porque ele tinha poder sim. Se ele falasse, pode apedrejar, acabou. Acabou. Ninguém questionaria. Porém, Jesus não disse isso. Jesus simplesmente falou, bom, vamos fazer o seguinte, vamos aplicar a lei então, mas somente aquele que não tiver pecado, então taque a primeira pedra. Atire a primeira pedra quem não tiver pecado. Então, para falar de mim, você tem que não ter pecado. Você tem que também nunca ter errado na tua vida. Por quê? Não estou aqui me justificando. Ó quem me justifica. Olha aqui. Ó. É a graça que me justifica. Quem justificou aquela mulher naquele momento foi a graça. Disse, tá vendo essa mulher aqui? Não precisa apedrejar não. Eu tomo o lugar dela. Eu vim para tomar o lugar dela. Jesus veio para tomar o meu e o teu lugar, pecador. Jesus veio para tomar o meu lugar quanto pecador. Então não precisa de pai, de mãe, de filhos, de ninguém te condenar, porque não tem em si o poder para isso. Vão tentar porque são bocudo. Vão tentar porque são folgados. Não lê a palavra, não medita. Não medita. Você morreu por quem? Você é dono de quem? Você é responsável por quem? Acabou. Vamos pôr uma pedra nisso. E aí eu quero dizer então para você o seguinte. Ame. Falamos muito de amor. Ainda estamos aprendendo, somos como crianças que gatinham. Nem sabemos andar no campo do amor. Amamos um e odiamos a outro. Ajudamos um, mas nos achamos no direito de não ajudar o outro. Irmãos, para a gente passar de outro assunto, quer um exemplo com Deus? Mata Caim. Mata Caim, pai. Porque ele matou Abel. Mata Caim. O próprio Deus não matou Caim. Diretamente ele não matou Caim. Ele lançou sobre Caim uma maldição e ao mesmo tempo uma marca. Mas ele não matou Caim. Mas há muitos aí que são Caim e querem matar Caim. E querem matar Caim. Entendeu? Tem muita gente ruim querendo matar gente ruim. Tem muita gente da mesma qualidade, na mesma situação, criticando, acusando, condenando alguém que está na mesma qualidade. Eu não tenho, irmãos. Eu não tenho. Fora de Deus, fora da palavra, eu não tenho salvação em mim para te dar. Eu não tenho. Mas eu também vou fazer o seguinte. O que eu tenho eu não te dou. A condenação. Porque o que o homem tem em si é a condenação. Condenados condenam. Libertos libertam. Doentes podem infectar outras pessoas e deixá-las doentes. Mas curados
podem curar outras pessoas. Pense nisso. Pense nisso. Que tipo de pessoa é você? Que tipo de pessoa sou eu? Vamos lá. Vamos para a palavra? Olha aqui. Lemos Salmo 126. Vamos lá no número 5. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aqueles que levam a preciosa semente, dando e chorando. Olha lá, voltarão sem dúvida, com certeza, com alegria, trazendo consigo os seus feixes. Irmãos, vamos lá, na prática, tá? Na prática. Eu fiquei doente na rua, eu usei muita droga, eu usei cocaína, eu usei crack, eu tomei aqueles álcool de automóvel, combustível de automóvel, não foi uma vez só, tomei muita cachaça, sabe? Revirei o lixo, contaminado, e comi o que estava no lixo. Eu fiz tudo o que era para alguém estar morto. Sem contar policiais e outros homens do crime, que também tentaram contra a minha vida. Por que eu não morri? Não sou super-homem. Por que eu não morri? Porque aquele que decide, já havia decidido lá no Éden. O Pai já preparou o cordeiro. Alguém já estava pronto para morrer por mim. Aí a história vai se desenrolando até chegarmos em Jesus, que veio, ensinou-nos o caminho, dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem, olha, não fala ninguém vai. Ele é o Pai. Ele é o Pai. E a Bíblia diz que ele e o Pai, ele diz, eu e o Pai somos um. Por isso ele diz, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Traduzindo, o Pai morreu no meu lugar. O Pai deu a vida para os filhos. O Criador decidiu tomar o meu e o teu lugar. E essa história, ela é tão profunda que a Bíblia diz que ele não usurpou ser igual a Deus. Antes, se transformou como homem, eu e você, se fez miserável para me salvar, para me alcançar, para tomar o meu e o teu lugar. E é por isso que o Marcos não morreu no lixo. É por isso que muitos não morrem na cadeia. É por isso que muitos não morrem na prostituição. É por isso que muitos se convertem dentro daquilo que Deus estipulou. Eu paguei o preço. Jesus diz, eu paguei o preço. Vocês não são de si mesmos. Vocês não são do diabo. Vocês não são do mundo. Vocês são meus. Eu paguei. Você consegue entender isso? Até você, viu, ateu e à toa, você é de Deus. Pode gritar, pode correr, não acredito em Deus, não tem Deus para mim, não quero isso, não quero aquilo. Tá bom, você não sabe nem o que você está falando. Tá bom? Você é de Deus, tá? Você é de Deus. E Deus morreu por você. Tá bom? Você de outras religiões, você é de Deus. Acabou. Não, eu sou disso. Eu sou da esquerda, eu sou da direita. Eu sou do dia, eu sou da noite. Você é nada. Você é de Jesus, meu querido. Sabe por quê? Me diz quem te criou. Me diz quem te formou. Me diz quem criou isso, essa terra que você pisa. Hein? Você sabe explicar? A comida que você come. Quem foi que criou tudo isso? Quem foi? Quem foi? Ah, eu sou filho do Big Bang. Eu sou filho da explosão. Oh, para com isso. Pelo amor de Deus, hein? Pelo amor de Deus. Se converte.
Mas eu vou falar agora de uma outra coisa. Eu não posso te dar tempo. Eu só posso te dizer que você já está morto. Você já está morto. Eu não posso te dar tempo. Mas Jesus tem te dado tempo, tá? Jesus tem te dado tempo para se arrepender. Ele tem te dado tempo. Então, meu conselho, arrependa-te. Arrependa-te. Ainda que você não saiba muito, como eu não sei, né? Porque fizeram um curso aí de teologia. Sabe os apóstolos? Eles tiveram a maior das teologias. Na prática com Jesus. A maior das teologias. Sabe o que os apóstolos fizeram? O mesmo que eu e você fizemos. Eles temeram nos piores momentos. Eles temeram. Você que já passou por tempestades. Você já passou por tempestades? E temeu? Sabe o que é tempestade? Passou por problemas financeiros, problemas de saúde. Você passou? Jesus trouxe paz para aqueles homens em meio às tempestades. Que não foi uma vez só. Jesus trouxe vida para pessoas que já haviam morrido. Pessoas que já estavam mortas, Jesus ressuscitou. Irmãos, eu quero falar algo para você. Perdoe pessoas. Ame as pessoas. Faça o que Jesus fez. Ah, irmão, você não sabe o que eu passei. Você não sabe o que ela me fez. Você não sabe o que me fizeram. Deixa eu te dizer. Eu não preciso saber o que fizeram para você. Basta eu saber o que Jesus fez por você. Basta eu saber o que Jesus fez por mim. Isso basta para que eu o ame. Para que eu o ame. Isso basta. Irmãos, essa camisa, como tudo que eu tenho, foi ganhado. Nunca usei essa camisa, eu já experimentei ela, tirei foto, tudo, mas usar para sair ou para gravar alguma coisa eu nunca usei. A minha memória é tão fraca que eu não lembro quem deu. Não lembro de onde essa camisa veio. Estava perguntando para minha esposa. Tem coisas que eu não vou lembrar, mas tem coisas que o Espírito Santo vai fazer questão que eu não esqueça. Eu não esqueço da história. Eu não esqueço que Jesus viveu, morreu e ressuscitou por mim. Eu não esqueço. Então eu preciso reagir a isso. Amando você. Perdoando você. Cumprindo o que ele diz nas suas escrituras. Tem gente que é capaz de lembrar todos os livros da Bíblia, pregar de Gênesis a Apocalipse, mas é o dia a dia. É o dia a dia. Vamos viver o dia a dia. Precisamos disso. Precisamos ter amor, empatia, uns pelos outros. Hoje, eu estou acertando na maioria das áreas em que eu errava alguns anos atrás. Indo a casas de recuperação, não é só a Vida Nova no Espírito Santo que eu frequento. Existem outras casas nas quais eu vou. Existem outras pessoas que eu tenho amizade, que saíram das drogas e estão firmes. E existem pessoas que caíram muitas e muitas vezes. E alguns que estão caídos ainda. Irmãos, como eu disse, a salvação que eu tenho em mim, não é minha. É de Deus. É Cristo. É a palavra. É a palavra. Então, eu preciso pregar a palavra. Eu preciso viver
a palavra. Aí vem muitos dizem, irmão, deixa eu te falar uma coisa. Hoje, antes de eu ser pastor, eu já levei pessoas à conversão pela misericórdia de Deus, com a palavra, pregando a palavra, e essas pessoas são pastores. E eu nem pastor era. Hoje são pastores. Hoje eu sou pastor. Então eu falo e digo para vocês, você que chegou na igreja agora, que lê a Bíblia, entende de um jeito, estude, leia, peça ao Espírito Santo que te dê o discernimento. Mas não se limite, não fique sem pregar. Mas eu não tenho teologia, irmão. Eu não sou pastor para pregar. Irmãos, eu acho interessante algumas coisas que Deus me ensina. O remédio, os médicos prescrevem o remédio. Quem é que tem que dar o remédio? É o médico? Não, muitas vezes é a mãe em casa, é o pai, é a irmã, é a tia, é o primo, é um amigo. Ei! O remédio. Dê o remédio para os doentes. E tome também esse mesmo remédio. Tem gente que não vai concordar que a cura é remédio, que a Bíblia é remédio. Para o pecado, ela liberta, ela cura. Olha o que Jesus diz. Em meu nome expulsarão demônios. Ou seja, o meu nome lhes dará poder. No meu nome há poder de libertar pessoas endemoniadas. Então ele diz, no meu nome expulsarão os demônios. No meu nome falarão novas línguas. No meu nome curarão os enfermos. No meu nome. Onde está o nome de Jesus? Tem como saber de Jesus sem nunca ter lido a Bíblia, sem nunca ninguém ter falado de nós ou falado dele? Tem como? É preciso que alguém pregue. A palavra nos chegou à mão. O poder de cura nos chegou à mão. O poder de libertação nos chegou à mão. O poder dos mistérios, das novas línguas, nos chegou às mãos. Então, em nome de Jesus, tome posse daquilo que Deus já lhe deu. Se puder, estude. Se puder, faça uma teologia, seja de grátis, seja pela internet, seja pela faculdade. Eu não sei quais são suas condições. Mas em nome de Jesus, em nome de Jesus, busque conhecimento, porque a Bíblia vai dizer, e ela não mente, que o povo de Deus perece por lhe faltar conhecimento. A falta de conhecimento pode matar. Não é o conhecimento mais ou menos errado ou certo. É a falta de conhecimento. Porque a Bíblia, muita gente falava, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Agora falam, o Senhor é meu pastor, de nada tenho falta. Muitas pessoas falavam, entendiam de um jeito. Mas espera aí, calma aí. Porque elas não morreram. Porque hoje, homens que desceram no conhecimento, historiadores que foram ler a Torá, foram ler o Alcorão, foram ler isso, foram buscar aqui, foram, enfim, pesquisaram, chegaram a uma conclusão de que a palavra original é essa, e não aquela
que muitos falavam. Mas espera aí, quem os manteve vivos? Mesmo sabendo errado, de uma forma errada. Deus. Deus perdoa a nossa ignorância, mas não se detém em nos ensinar. Tem homens letrados na Bíblia, homens que têm conhecimento, que tiram tempo. Outra coisa, quer aprender? Tire um tempo para leitura, para pesquisas bíblicas. Tire um tempo. Tire. Essa vida, muitas vezes, nos impulsiona de uma forma, sabe, nos impulsiona a correr atrás de pagar contas, atrás de comprar coisas, atrás disso, daquilo, quando a verdade é que nós temos que buscar em primeiro lugar. A palavra nos ensina. Em primeiro lugar, buscar o reino dos céus, que as demais nos serão acrescentadas. As demais. Irmãos, eu não quero me estender mais, mas eu quero dizer para os irmãos, estou vivendo um novo tempo na minha vida. Estou trabalhando. Eu estava vivendo de bico. E esses bicos começaram a ficar escassos. Qual é a passagem bíblica que se encaixa? Aonde Deus manda o profeta lá para o riacho. Manda lá para o Quirite. E lá no riacho, Deus manda corvos para sustentar o profeta. E lá no riacho, Deus manda, sabe, tem água para ele beber. Tem os corvos para alimentar. Mas Deus vai e seca aquele riacho. E diz para o profeta, vai para tal lugar, que lá haverá uma viúva que eu já preparei para cuidar de você. Na verdade, o profeta também iria manifestar na vida dessa viúva o poder de Deus. A viúva seria alcançada. Então, aconteceu que ficou escassos os bicos. Chegamos a passar por algumas dificuldades terríveis. Alguns irmãos foram provados e aprovados. Estenderam a mão e nos ajudaram. Alguns irmãos se compadeceram. Nem vou falar dos outros que não se compadeceram. Dos outros que deram desculpas e daqueles que nem ligaram. Esquece esses. Vamos orar por eles. Esquece não, vamos orar por eles. Para que Deus os abençoe e para que os ensine a abençoar. Bom, hoje eu estou numa empresa boa. Estou em um lugar que as pessoas que me seguem veem aí as postagens. Estou comendo bem, trabalhando e comecei a acertar as contas. Comecei então a acertar algumas coisas. Deus me tirou da vergonha. Mas agora estou com um tempo escasso, curto. Agora nós vamos parar no final do ano e vamos ficar uma semana. E aí eu quero ir para a casa de recuperação, eu quero visitar algumas famílias, eu quero fazer a obra do Senhor como eu estava fazendo antes. Mas o Senhor preparou o tempo. O tempo agora é de pagar contas, é de trabalhar, mas estou sendo bem tratado e me tirou da vergonha. Porque às vezes é difícil viver na dependência somente do que as pessoas dão, do que as pessoas fazem. Eu preciso continuar na dependência de Deus. Então ele vai, porque como disse o apóstolo Paulo, eu aprendi a viver na escassez e na fartura. Aprendi a viver em liberdade, mas também aprendi a viver em prisões. Em todas essas coisas, eu sou mais do que vencedor. Em Cristo Jesus. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E em todas essas coisas,
eu sou mais do que vencedor. Entenda isso, que o que você está passando vai passar. Fique em Deus, busque em Deus. Entenda você que Deus é provedor, Deus é cuidador, Deus é o ato sacrificial. Ele se sacrificou no meu e no teu lugar. Você acha que ele vai te abandonar? Nunca. Ele disse, eis que estarei convosco até a consumação, até o final. Deus estará com o seu povo. Vamos orar? Em nome de Jesus, agradeço a Deus por essa oportunidade. E quero te dizer, busque a Deus, busque a misericórdia, mas viva a graça. Busque em Deus a misericórdia, que é a causa de não sermos consumidos. Mas busque a graça. Adore a graça. Quando eu falo busque a graça, deixa eu explicar melhor. Porque a graça não é Jesus. Aceite a graça como único e suficiente Salvador. Aceite a Jesus. E a graça vem no automático. Aceite a Jesus como seu único e suficiente Salvador. E o Espírito Santo vai habitar em você, olha, de maneira automática. Para aqueles que ainda não têm. Para aqueles que estão em Cristo já receberam a graça de Jesus, manifeste então a graça que há em você. Manifeste a palavra de Deus na família, no trabalho, na escola, nas ruas, nas feiras, nas praças, aonde você estiver. Manifeste a graça de Deus. Amém? Deus abençoe a você e a toda a sua família. E deixa eu te dizer mais uma coisa. Nem todo mundo estará com você na sua dor. Nem todo mundo te ajudará quando você precisar. Nem todo mundo te compreenderá. Nem parentes, nem amigos e nem irmãos. Mas, como ele disse para Paulo, é muito usado isso. Assim te diz o Senhor. Assim eu recebo na minha vida. A minha graça te basta. A ajuda de Deus te basta. Deixe Ele te ajudar. E na medida em que você enche-se da graça de Deus, deixe transbordar a graça de Deus para que as pessoas, os amigos, os inimigos e todos possam se beneficiar desta maravilhosa graça. Deus abençoe a todos e vamos orar. Lembre-se da minha casa, lembre-se da minha família, em nome de Jesus. Querido Deus e eterno Pai, nós estamos hoje, Pai querido, reunidos, ó Deus, no Teu nome, reunidos, ó Deus, pela Tua palavra. E nós, Pai, agradecemos, porque na verdade, Senhor, tudo que nós temos é agradecer. Eu quero agradecer, Pai, pela minha casa, pela minha família. Eu quero agradecer, Pai, pela Tua presença na minha casa. Eu quero te agradecer, ó Deus, pela Tua presença na minha família. Eu quero te agradecer, Pai querido, Deus Santo, pelo cuidado que o Senhor tem com os meus filhos, com as minhas filhas, com os meus netos. Eu quero te agradecer, ó Deus, pela proteção que o Senhor tem estendido para eles, mesmo quando eu falto. Mesmo quando eu faltei, o Senhor nunca faltou. Por isso, meu Deus e meu Pai, continue, ó Deus querido, não te detenhas por nada, Senhor. Pai, não te detenhas em continuar esta obra na minha família, na minha casa. Pai querido, toma, Senhor, toma a tua igreja, porque é tua. Recebe a tua noiva, adorme a tua noiva. Prepara a tua noiva, Pai, para a tua vinda. Senhor,
Nós não temos para onde ir se o céu não for o nosso lar. Senhor, nós não fomos criados para o inferno. Não fomos criados, Pai, para a calamidade. Por isso, meu Deus e meu Pai, nos ajuda a alcançar, Pai querido, a qualidade de varão, de varoa perfeita. Pai querido, nos ajuda a nos aperfeiçoarmos na Tua palavra, no Teu santo evangelho. Por isso, meu Deus e meu Pai, eu faço a minha oração, Pai, e deixo com que Tua serva, ó Deus querido, Pai Santo, pastora Fabiana, Pai, possa finalizar. Meu Deus e meu Pai, eu agradeço pela Tua filha, pela Tua serva, pela minha disjuntora, que não tem faltado e nem falhado no me ajudar. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, eu quero só falar uma breve coisa aqui, porque a palavra de Deus não mente, né? Como eu vou ler aqui, Deus não se deixa escarnecer, né? E aí ele fala lá em Gálatas 6, no 7, assim, ó, não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Meus queridos, tudo que nós fizermos nessa vida, nós vamos ter uma consequência, nós vamos ter uma colheita. Então, essa mensagem que foi lançada aqui, que você medite nela, porque Deus ele não erra, como eu disse no início da oração, ele não se deixa escarnecer, ele esquadrinha os nossos corações. Por isso, meus queridos, não erre com Deus, não erre com o seu próximo, porque tudo que você fizer, mediante tudo que você fizer, Deus ele vê. E a consequência é certa, a sua colheita é certa. Então medite sim nessa palavra. Semeie, sabe? A palavra de Deus fala que aquele que não sabe fazer o bem e não faz, ele peca. Então por isso, meus queridos, faça sempre o bem. Independente, mas aquele errou comigo, mas aquele falhou comigo. Faça a sua parte. Para com Deus, é para com Deus, é você e Deus, não é você e o próximo. Ame ao teu próximo como a ti mesmo, independente se ele errou com você, se ele falhou com você, ame, semeie coisas boas, plante na tua oração, porque tudo que você plantar, se você abençoar, você vai ser abençoado, se você amar, você vai ser amado, se você fizer coisas boas vão acontecer para você. Então, medite nas tuas ações, medite nas tuas orações, medite no teu dia a dia, como você está vivendo. Amém? Lembre-se de compartilhar com pessoas que necessitam de uma palavra de Deus, de um despertar. Amém? Para com que essas pessoas, em nome de Jesus, também recebam uma porção da parte de Deus, porque eles precisam também, não só nós, mas toda a humanidade. Quando Jesus falou, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura, a palavra de Deus fala para todo mundo, não é só para um e para outro, é para todos. Amém? Então, que você tenha um bom domingo em nome do Senhor Jesus, a tua família, teu lar, que a tua semana seja mais do que abençoada, que todos os dias dessa semana você possa ter uma experiência com Deus, uma porção de bênção sobre a tua vida. Amém? Então, seja abençoado em nome de Jesus. Amém, pastor? Amém, Jesus. Glória a Deus. Louvado seja Deus, né? Tá? Pode fazer uma breve oração aí? Amém. Encerrar, hein? Senhor Deus Pai, neste momento, então, nós agradecemos, Senhor, por esta mensagem, por esta palavra. Pai, sim, ainda que muitos, Pai, possam achar que foi um desabafo do pastor, Pai, no início dessa live, mas, Senhor, verdadeiramente nós temos que despertar. Pai, por isso, Senhor, meu Deus, o Senhor o tocou para falar algumas coisas que talvez muitos não se agradem,
Mas, Senhor, é necessário, porque Jesus também, o Senhor fez isso, Pai. Muitas coisas, Pai, o Senhor tem falado para nós que nos confronta, que nos, Pai, toma um lugar, Pai, que nós muitas vezes não gostamos, Senhor. Mas é necessário ouvir, Senhor. Por isso, Senhor, meu Deus, ainda, Senhor, meu Deus, Pai, que foi um confronto, Pai, seja, Senhor, um despertar para as nossas vidas. E assim, Senhor, que nós possamos, Pai, verdadeiramente, Pai, tomar posse da Tua palavra. Pai, que nós possamos aprender da Tua palavra. Pai, que nós possamos viver a Tua palavra. E assim, Senhor, eu entrego, Senhor, a nossa semana, a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, o nosso trabalho. Enfim, Pai, tudo aquilo, Pai, que estiver, Senhor, ao nosso alcance, seja, Pai, o Senhor está conosco. Pai, seja o Senhor nos abençoar. E assim, Senhor, eu entrego, Senhor, as nossas vidas, Pai, a cada um, Pai, que ouvir essa palavra, Pai, eu entrego nas Tuas mãos e te agradeço, Pai, mais uma vez por tudo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe. Deus abençoe.